Como é que tá o seu cocô, hein? Parece uma pergunta estranha, não é verdade? Mas o nosso cocô diz muito como está o nosso intestino, que diz muito também como está a nossa saúde. Então, eu te pergunto de novo, qual foi a última vez então que você olhou para o seu cocô, que você admirou o seu cocô? Isso é muito importante de fazer, por mais que pareça um hábito meio bizarro para muitas pessoas, isso é bem importante de fazer. Inclusive, vários animais fazem esse tipo de coisa, cheiram seu cocô e tudo mais. Não estou falando para você cheirar o seu cocô, mas muitas vezes você já consegue sentir o odor ali. E por mais que seja um assunto desagradável, é um assunto extremamente importante, porque ele diz muito como está a sua saúde. E é disso que a gente vai conversar hoje. De repente eu consigo trazer algumas informações para você que vão te ajudar de duas formas. A primeira é olhar e saber analisar um pouco mais como está o seu intestino. E a segunda é o que você pode fazer para melhorar caso esteja de um jeito ou de outro e não está muito legal. Beleza? Mas antes da gente começar, um recado rápido. Caso você ainda não saiba, nós temos dois grupos no Facebook totalmente gratuitos. Um que fala de emagrecimento saudável e o outro de estilo de vida saudável de forma geral. Também temos um canal no Telegram que também aborda diversos desses assuntos, tá? Também temos as outras redes sociais, temos o Instagram e temos também o TikTok. E lá você consegue receber mais informações da gente, muitas coisas que às vezes não vêm parar aqui no YouTube, tá bom? E se você gostar do vídeo, curte, se inscreve e compartilha com quem pode se beneficiar. Então, bora pro vídeo! Bom, por mais que pareça um assunto bizarro, né? E eu sei que a gente não conversa dessas coisas no dia a dia, então você não conversa disso com a sua família, você não conversa disso com seus amigos, você não tem informações dessas de repente com professores, por exemplo. E aí, de onde você vai tirar as informações? Só quando você for ao médico, ao nutricionista e tudo mais, certo? Ou quando você cai em vídeos como esse. Então fica uma coisa mais rara e a gente fica mais desconfortável de fazer isso, de falar desse tema aí por aí com a família e tal. Mas é um assunto extremamente importante porque as nossas fezes, elas dizem muito como está o nosso corpo de uma forma geral, como está a absorção dos nutrientes, tá? Então a gente consegue ter uma noção. Claro que não é só as fezes, você vai olhar várias coisas, como estão os exames, outros exames e tal. Mas as fezes são importantes, tá? Então, primeiro ponto, privadas escuras costumam ser um problema também, tá? Privadas pretas, por exemplo, por mais que pareça chique, muitas vezes você não consegue ter noção de como está o seu intestino. Duas coisas podem acontecer. Primeiro, que as suas fezes às vezes não ficam tão visíveis. E segundo, que às vezes você pode estar soltando um pouco de sangue, pode estar saindo um pouco de sangue nas fezes e você não vai conseguir detectar. Muitas vezes não consegue numa privada que é mais escura. Então, nunca deveríamos utilizar uma privada escura. Ao menos não na nossa casa, né? Se ainda é tipo num hotel, que você está lá só por 2, 3 dias, uma semana, é uma coisa. Agora na nossa casa, no dia a dia e tal, não é o indicado, beleza? Então, crie o hábito de olhar as suas fezes, sim. Até mesmo caso você use, por exemplo, o chuveirinho, antes mesmo de dar descarga, antes mesmo de dar descarga, claro, antes mesmo de utilizar o chuveirinho, você olhe. Por quê? O chuveirinho vai cair água ali, muitas vezes ele pode dificultar a sua visibilidade, tá? Então você às vezes não vai conseguir enxergar direito como que saiu dali, tá? Então antes de utilizar o chuveirinho, tente ver como é que ficaram as suas fezes, tá? Também é importante você sentir o odor. Às vezes o odor está muito fedido. Isso é natural, já não tá funcionando bem. Isso é clássico, tá? Não vai funcionar bem, não está funcionando bem o seu intestino se estiver com um odor muito forte, beleza? Então, você tem que prestar atenção nessas coisas que você consegue detectar com os sentidos, pelo menos do olhar e do olfato, né? Então, presta atenção nisso. O do olfato você nem precisa muitas vezes chegar perto, você já vai sentir, tá? Mas agora falando então da visão, né? Como que você deve entender então qual é as fezes
mais adequadas e tal. Bom, eu não sei se você já ouviu falar, tem uma escala chamada escala de Bristol, tá? E essa escala mostra ali 7 níveis. Eu tô com ela aqui na tela, mas eu vou passar aí para você também identificar, tá? Então ele mostra 7 níveis. Desses 7 níveis, aqui ele coloca como o tipo 3 e o tipo 4 como uma evacuação mais normal, tá? Então, vamos lá. O tipo 1 é bem mais duro e são as bolinhas. Então você já deve ter visto, já deve ter passado por isso em algum momento em que só saiu bolinha e dura e olhe lá. Aí o tipo 2 também é duro ainda, tá? Ele tem ali um formato mais de salsicha, sim, mas ele também é duro. Ambos são constipação. Uma é a severa, né, que é a de bolinha, a outra é uma constipação mais suave. Outra coisa que você vai analisar também nesta questão de constipação é quanto tempo você fica sem ir ao banheiro, tá? Sem ir fazer o número 2 aí, porque tem gente que passa dias. Isso não é normal, tá? Aí vamos para o tipo 3, então em forma de salsicha, mas com fendas na superfície e tal. Então não é lisinho, né? Tem ali umas ranhuras. E tem também em forma de salsicha ou cobra, que ele é liso e um pouco mais mole, tá? Então ambos ali são considerados normais, tá? Aí entramos então no tipo 5, que são bolas mais moles, então igual o primeiro, o 5 é bola também, tá? Mas com as bordas mais definidas. Aí no tipo 6 temos pedaços macios com bordas irregulares, ou seja, vai ficando mais bagunça. E temos o tipo 7, que aí é a diarreia aquosa, né? Sem pedaços sólidos, não tem mesmo, completamente líquida. Então, ali no tipo 5 temos a falta de fibra, que ele chama, tá? Então tá faltando ali tá faltando uma fibra ali. E aí nos outros já vai entrando a diarreia suave e a diarreia mais severa. Então, falando um pouco deles, pensando aqui também na alimentação, o tipo 1 e o tipo 2, né, que são as constipações, provavelmente ali você está com uma digestão muito mais lenta, né? E você está ingerindo pouca água e pouca fibra. Então, simplesmente não forma muito bem o bolo fecal, não sai numa velocidade mais adequada. Então, fica lá preso mesmo, tá? O tipo 3 e o tipo 4 já estão um pouco mais normais. O tipo 4 é o considerado mais ideal, que ele sai ali lisinho e tudo mais, né? Na forma correta, beleza. O tipo 5 já começa então umas bolas moles ali, com bordas definidas e tal, mas já está acelerando um pouco mais, está saindo mais rápido do que deveria. Isso pode ter a ver uma alimentação com bastante açúcar, com bastante gordura, tá? Então acontece esse tipo de coisa. Principalmente quando a gente fala em gordura nesse tipo de coisa, são essas gorduras menos saudáveis, vamos dizer assim. Gorduras, por exemplo, industrializadas e tal. Então produtos muito gordurosos, gorduras trans da vida. Essas gorduras menos saudáveis, tá? Porque temos as gorduras saudáveis que são mais indicadas. Mas claro, às vezes até a gordura saudável em excesso pode desarranjar um pouco o intestino, tá? Então, tudo em equilíbrio, né? É aquela velha história. Aqui temos então já o tipo 6 e o tipo 7, que já começa a ficar um pouco mais grave aí no sentido de pode afetar a absorção dos nutrientes, né? Por exemplo, quando a gente tem uma intoxicação, o corpo às vezes tem lá uma diarreia. Por quê? Ele quer pôr para fora alguma coisa que está fazendo mal para ele. Então ele acelera o trato gastrointestinal aí para acontecer a eliminação do que é que for que está acontecendo esse problema. Tá? Então ele quer eliminar rápido, ele não quer ficar com aquilo dentro do corpo. Então fica bem no estilo diarreia mesmo. E aí acontece de perder nutrientes, depois você tem que repor e tudo mais. Então, nesses quadros aqui, isso é um problema. Mas em geral é isso, tá? Então você vai ter que adequar a sua alimentação. Aí entra a grande pergunta também. O correto é que as fezes afundem ou que elas fiquem boiando? Essa é uma pergunta que muita gente faz, né? O correto mesmo é que as fezes afundem, tá? Porque se você pensar que a gordura na água, ela flutua, né? Então, as fezes que ficam flutuando, elas estão com mais gorduras do que deveriam. Então, elas ficam flutuando. Se elas afundam, tá com menos gordura, mais adequado, tá? Então, em geral, é melhor que elas afundem. Bom, então é isso que você tem que pensar. Se você está com constipação, ingira mais água e mais fibras.
Se você está com as fezes muito moles, aí você tem que diminuir açúcar, diminuir gordura, né? Essas gorduras não saudáveis. Ver também se não tem alguma coisa agredindo o seu intestino, porque muitas vezes tem. Tem pessoas, por exemplo, que são intolerantes ali a glúten ou a outras coisas, e aí o intestino vai ficando irritado e ele fica sempre nesse estado mais aquoso, mais mole e tal, né? Então tem que ver o que está agredindo também o seu intestino. Então tem que ter uma análise mais profunda. Outro ponto, né? Fezes muito mal cheirosas já é exagero, então já é um problema aí do seu organismo mesmo, que está desequilibrado. E também temos um outro ponto de reflexão. O ponto mais adequado das fezes ali, do cocô, é quando você quase não precisa limpar a bunda, por exemplo. Por quê? Se está ficando muito mole, né, sua bunda está ficando muito suja, isso significa que está muito mole, entendeu? Então, se você perceber ali, quando você está no ponto mais ok das fezes, você precisa até mesmo, você fica menos sujo. Essa é a grande verdade. É óbvio que você tem que se limpar, é óbvio que você tem que se lavar e tudo mais. Inclusive, o papel higiênico não substitui a lavação, tá? Então, a lavação é a mais adequada mesmo. Por isso, até indico que tenha, assim, chuveirinho e tudo mais. Mas, em geral, é isso. As fezes mais adequadas, na forma mais adequada, como que eu posso dizer? Na textura mais adequada, ela vai te sujar menos, tá? Então, quanto mais ela te suja também, menos correta ela tá. Então são vários pontos para você analisar, tá percebendo como tem várias nuances para você olhar as suas fezes e perceber como elas estão e o que você pode fazer a respeito? Aí você vai trabalhando a alimentação e tudo mais, enfim, e claro, busque a ajuda de um bom profissional, tá? Profissionais de que linha? Nutricionistas já ajudam bastante, principalmente se forem especialistas nessa área, né, de intestino e tudo mais. Mas também temos ali os médicos, né, os gastros da vida, também podem ajudar bastante. Claro, você tem que procurar bons profissionais, porque vai ter profissional ruim em qualquer área, tá? Até fora da saúde. Então procure bons profissionais que eles vão te auxiliar, vão perguntar como estão as suas fezes. Inclusive profissionais que não perguntam como estão as suas fezes, começa a pensar se vale a pena ir neles mesmo, tá? Porque é algo básico de se perguntar na anamnese ali no começo, tá? Como é que está a sua alimentação, como é que está o seu sono, como é que está a sua hidratação, como é que está o seu intestino e tudo mais. Coisas básicas. Se não estão sendo perguntadas, questione muito se vale a pena ir neste profissional, tá bom? Enfim. Então, deixo aí as informações para você. Aqui tem a escala Bristol que eu deixei aí na tela para você também. Facinho de você olhar para ela e ter uma ideia, pelo menos, de como estão as suas fezes. Mas, claro, não para por aqui. Você vai fazer uma outra análise, né? Análises mais aprofundadas. Dá para fazer exames de fezes e tal. Cada tipo de exame de análise serve para um ponto, beleza? Então é isso, aprofunde o seu conhecimento. Lembrando aí que nós temos nossos grupos, nossos canais e nossas outras redes sociais, segue a gente lá, tá? E se você tem alguma outra ideia, gostaria de alguma pauta por aqui, deixa aí nos comentários, tá bom? Gostou do vídeo? Então curte, compartilha com quem pode se beneficiar e se inscreve aí no canal. Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.